Pessoal, boa tarde a todos. Nós falamos do agravo de petição. Nós falamos três que eram da área de conhecimento, o agravo de instrumento, que é um recurso previsto para destrancar um recurso anteriormente denegado, ou seja, você vai interpor um recurso ordinário que é denegado, o juiz não permite a subida dele para o tribunal, ou do Tribunal Regional para o Tribunal Superior, ou do Tribunal Superior para o STF, né? É usado o agravo de instrumento. Nós já falamos na aula anterior. Falamos também do agravo interno e do agravo regimental. São para destrancar também outros recursos internos dos tribunais. Por fim, existe um recurso que tem o nome de agravo, mas ele não é para destrancar nenhum recurso, não. O nome dele é agravo no sentido de não concordar com a decisão do juiz, mas não é da área, recurso que não é da área de conhecimento do processo, né? Isso aqui ocorre na fase de execução. Então, agravo de petição é um recurso que é previsto ser utilizado na fase de execução do processo. Por que ocorre a necessidade de interpor o agravo de petição? São vários motivos. As sentenças trabalhistas, elas têm, às vezes, a natureza declaratória, ou seja, o juiz analisa se reconhece vínculo, se retifica uma carteira, faz algum reconhecimento de estabilidade, tem natureza declaratória. Né? Mas ele também tem natureza condenatória e indenizatória. Por exemplo, condenatória. Eu condeno a reclamada a pagar R$ 100.000 de dano moral, de dano estético, de dano material. Sentença condenatória. Condeno a reclamada ao pagamento de horas extras no período tal, a ser apurada a partir da 8ª hora no período, a partir da 6ª hora. É condenação condenatória. Por quê? Implica em pagamentos. Quando transita em julgado uma sentença, com um acordo, né, não há mais recurso previsto na lei para ele, transita em julgado e você tem um título a ser executado. Só que você não tem o valor dele. Poucas ações trabalhistas, exceto por um título só condenatório, o juiz fala, por exemplo, vamos supor que fosse em tese, só uma ação condenatória, dano moral, material e estético. O juiz fala o valor. Normalmente, aí é só atualizar quando transita em julgado. Possível que isso ocorre muito, né? Aí na trabalhista, não. Normalmente, tem outros tipos, né? E aí precisa calcular. Então, como se inicia o processo de execução trabalhista? Baixa o título para a instância, tem que ser calculado o valor para ser executado. Normalmente, o juiz abre prazo para parte, apresentar o valor, o reclamado ou reclamante, e dentro de divergência, o juiz nomeia um perito contador para liquidar e julgar. Só que aí tem a questão. Mesmo sendo um perito contador, da confiança do juiz, aí pode discordar e apontar erro para mais e para menos no cálculo do perito contador. E perito contador, embora ele dá esse nome de perito contador de juiz, ele erra também. Tá? E cálculo matemático, formado em engenharia, né? Você erra. Matemática, você pode errar mal interpretar alguma coisa. O perito contador, ele interpreta uma condenação. E, às vezes, o juiz ele é confuso na hora de, positivo na fundamentação, na hora que ele refere as verbas. E aí, o perito contador fala assim, peraí, você mandou apurar isso, eu vou apurar. Aí, ele não mandou considerar isso, mas na lei fala que tem que considerar. E aí, ele parte para ele interpretar coisa julgada. E aí, é que surge a diferença, né? Ou o cálculo da além do previsto, ou menos do previsto, que é direito da parte que é executada, o exequente, quem vai receber a parte de execução, acordar. Tá? Então, quando o perito apresenta o cálculo, a autorização, pode entrar com a frente, deve entrar com ela, né, sobre ele, chamada de ação à referência de homologação. E a reclamar, ela deve entrar com o embargo da execução, questionando
analisando essas duas peças ao mesmo tempo. E fala, ó, esse não tem razão, ele tem, ou tem parcialmente, ele se pronuncia, tem que se pronunciar. Após ele se pronunciar, aí sim, a parte interessada pode interpor o agravo de petição. Tanto o autor, a ação frequente, como a executada. Tá? A executada, obviamente, no sentido de diminuir o valor homologado. O reclamante, no sentido contrário, de aumentar o valor homologado e a retificação do laudo. Isso é muito comum, viu? O agravo de petição é muito comum usado no processo de execução, tanto por um como por outro. Porém, vocês têm que ter conhecimento. Qual é o procedimento do escritor em relação a agravo de petição? Faça a parte matemática, ele trabalha no escritório, fazer. E a parte prática, jurídica, é nós que fazemos, e aí entra o agravo de petição. Então, o advogado faz uma parte e o perito faz outra. Ou, a casos, 100% é o próprio perito que já faz a peça. O perito é advogado. Por exemplo, o Pardinho é advogado. Ele mesmo faz o agravo de petição. Portanto, quando é um perito, que é só perito contador, só faz a parte fiscal, como o erro, e aí algum advogado com ação do agravo de petição. O agravo de petição, quem é o autor dele, chamado de agravante, que é a pessoa que está discordando do que foi decidido. Agravado não é a reclamada, não é a reclamada. Quando a gente trabalhou de ordinário, revista, extraordinário, a parte recorrida sempre é a reclamada. No caso de agravo, como no agravo de petição, é a empresa que é agravada, não. É o despacho que julgou os embargos, a execução e a impugnação à sentença homologatória. Então, nome, né, como agravado. Um agravado é respeitosa sentença de procedimento. Doutor não batista, aquele médico que apreciou os embargos de extradição de florestal. Então, é uma outra coisa, é um despacho, sentença, foi procedimento. Certo? Então, porém, o agravo de petição, ele tem uma questão importante, que é o seguinte: seria uma injustiça que quem tem para receber alguém um processo na base de conhecimento demore 4, 5 anos para transitar no julgado. Isso não tem, né? Você tem processo na última. Aí, quando seja 4, 5 anos para correr todas, aí chega na execução, calcula quanto tem para receber e ainda a empresa fica se recusando a pagar o valor mínimo, né? Seria justo com o trabalhador. Então, o artigo 8.7 tem um negocinho aqui, ó, muito claro, que é um pressuposto de admissibilidade, que é: o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitindo a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou no cargo de pode agravar, tá? Permitir o segmento de execução em relação ao valor incontroverso e tal. Isso é justo. Por quê? Às vezes a pessoa tem 150 mil para receber e a empresa está questionando 10. Então, a diferença pode ser liberada por reclamante, porque é controvérsia. Né? Não é nem antecipação dela, é cumprimento da coisa julgada. Né? Já tem aquele direito para estar no julgado. Então, 897, parágrafo 1º, é um pressuposto objetivo, além daqueles outros que a gente conversou, de capacidade, interesse, legitimação, necessidade, adequação, aquela coisa que nós falamos da base de conhecimento, também está aí. É exigido aqui desse recurso. Essa é outra questão. Ou seja, a empresa não pode interpor agravo de petição sem antes, corpo do agravo, delimitar as matérias que estão controversas e as que estão incontroversas, inclusive apontando o valor que deve ser liberado a favor do autor. Agora, a gente sabe que, mesmo existindo o artigo e esse pressuposto, as coisas nem sempre funcionam assim na prática. Às vezes, a reclamada não faz isso,
esse processo agravo de petição. Ocorre. Então, qual o dever do exequente? Para uma petição, falar assim, o excelente, peraí, esse recurso vai subir a Campinas, depois pode ir até Brasília, nós não vamos liberar um controverso. O advogado da parte contrária tem que ser esperto e falar, peraí, vamos analisar esse posto, eu quero que dê merda segmento. Né? Ele tem que parar o processo, reabrir, estimar a parte contrária, apresentar o valor em controverso e permitir a liberação. Por quê? O agravo de petição e dessa forma, o relator do processo ele deve interferir quando lá no tribunal ad quem, né, posterior, a admissibilidade daquele recurso. Ele foi cumprido o requisito lá na sede de primeiro grau, na sede de era e gerar valor em controvérsia. Então, quando a parte interpõe o agravo de petição, não faz então a parte em controvérsia, a parte interessada, então nós, né, o autor da ação, devemos ingressar com uma petição na parte da pedindo para o juiz a reclamada, né, executada, a proceder à informação do valor a ser liberado em favor do reclamante. Certo? Isso está na lei. Evidentemente, mesmo com essa providência, nem sempre o juiz cumpre isso. Ora, deveria cumprir. Está na lei. Lei tem que ser cumprida, né? Tanto que tem aquele lugar do latim, né? Né? Tem a dúvida, mas é lei. E aí, que recurso cabe para a gente que é advogado, vai aprender recursinho, especial para esse tipo de procedimento errado do juiz. Mandado você é um direito lei que serve. Questionar do juiz não vai dever fazer mandado de segurança que nós vamos tratar hoje. Tá? Então, quando o juiz deixa de cumprir uma regra como essa do 897, parágrafo 1º, é um resultado certo de mandado de segurança sem ouvir a parte contrária. Por quê? Existem medidas judiciais, como é o caso de mandado, você pode eliminar algum qualquer a parte, sem ouvir a parte contrária. Por quê? Já está assegurado o direito de certo, não tem que perguntar para o juiz por que ele não liberou. Porque ele não liberou. Ele não tem nem que se explicar. Então, você pode ingressar com o mandado de segurança, certamente o tribunal irá prover a liberação de uma lei. Então, por isso que é importante para vocês, vão trabalhar futuro na parte de execução, que estão trabalhando, conhecer recursos. Por quê? Você não sabe como usar uma correção, informação correcional, mandado de segurança, uma ação recursória, recursos extraordinários, e vocês vão cair nessa situação. Vocês vão fazer? Vão ficar quietos? Esperar mais 4, 5 anos para liberar todo o valor? Então, tem momentos que o advogado rindo ou chorando, tem que usar de recursos especiais. Eles é o mandado de segurança, óbvio, né? Estamos tratando de execução, mas você vê, é um recurso normal esse aqui, o agravo de execução. Mas dentro dele, às vezes, você tem que entrar uma disciplina mais especial, que é o mandado de segurança, que nós vamos falar ainda depois. Prosseguindo no agravo de execução, então, a delimitação dos valores é imprescindível até sumular. Tá? Então, outra questão pode ocorrer ainda na fase de execução, é o seguinte: a empresa não deposita o valor que tem que ser depositado para pagar o débito. Tá? Nem sempre ocorre. Às vezes ela fala assim: ó, vou deixar a execução por risco trouxa aí, vamos ver o que ele acha de bens para penhorar. Então, o processo de execução trabalhista, ele é ouvido pelo juiz, mas depende do que a empresa vai fazer. Acaso que algum bem da executada tem que ser penhorado, levado à prática ou leilão. E aí também ocorre coisas diferentes do cálculo. A cálculo é o seguinte:
Às vezes penhora o bem da empresa, quem penhorar. O embargo você penhora. Ocorre um excesso de execução, ela tem que entrar com embargo na execução. Ocorre, na praça ou no leilão, a arrematação do preço vivo. Você tem que entrar com embargo da arrematação. Vamos supor que penhora um cara, uma coisa que não é daquela pessoa. Terceiro entrar embargo de terceiro. Então, na execução, o terreno pode ocorrer vários incidentes. Esses recursos que eu falei, embargo de terceiro, embargo da arrematação, a adjudicação, eles são julgados pelo juiz que conduz à execução. E eles, sendo improcedentes, cabe o agravo de execução também. Tá? Então, o agravo de execução, recurso para a segunda instância, face de várias coisas que podem ocorrer no processo de execução. Por exemplo, penhorou uma fazenda a um preço bom, legal, 20 milhões. Só faz 20 milhões. Tá? E o título executivo é um valor menor, é 15 milhões. Tá? Porque tem um processo técnico. Né? E aí, não aparece o comprador. Eu tenho que receber título de milhões. Tá? Bem validinho. Eu posso chegar para o juiz, o doutor, está um pouco demais, viu? É o seguinte, eu tenho interesse de adjudicar esse bem para mim. Entendeu? O juiz pode conceder a adjudicação daquele bem no valor do meu título executivo. Ou seja, eu estava perdendo 5 milhões. Essa é uma área que nós vamos desenvolver no escritório de aquisição de direitos de código. Você conseguir título executivo, principalmente de bancos. Banco, por exemplo, quando ele financia, você tem que entender onde nós vamos ter. Tudo não, certo? Né? Então, quando o banco financia, você quer financiar, por exemplo, uma casa. A casa vale 1 milhão. Pense que o banco vai te arrumar 1 milhão. Vamos lá. Você precisa arrumar uma garantia real, valor muito maior. Tá? E não financia exatamente o valor que você está precisando. Você precisa de um empréstimo 2 milhões. Por nada do banco. Não, doutor. Eu vou querer garantia real de alguma coisa num valor bem maior. Tá? Então, se eu recorrer do contrato bancário, deixar de pagar alguma parcela, o banco pode me executar. E aí eu sou intimado para pagar. Se eu dou uma de queixo duro e não pago, o banco pode chegar para um terceiro, ó, se você me der, trabalhada para a casa em 5 milhões, se me der 3, faço o título executivo com a casa, você executa, e o executado se vire. Entendeu? Então a gente vai entrar no negócio que é a aquisição de direito creditório. Você pega bem, né? Está valendo um valor maior e paga um valor menor. Isso não é legal, não. É perfeitamente legal. Está dentro da legalidade, faz parte do capitalismo. Por que o banco interessa isso? Você está falando, peraí, o banco deixar de querer executar um negócio de 5 bilhões que ele tem na mão para vender por 3, por 2,5, por que ele faz isso? Os bancos, o lucro real do banco é apurado de forma real. Ele tem que lançar prejuízo, tem que inventar algum prejuízo. Senão, ele paga um imposto de renda muito alto, por conta da própria atividade bancária. Né? Então, o que eles fazem? Todo financiamento, então, eles sabem que paga, olha, eu recebi 5 milhões do Ministério, eu emprestei e não recebi. A Receita Federal entende que foi 5 milhões, que não foi só 2,5. É o contrato inteiro que deixou de ser pago com juros, custas, e aquilo vai para o balanço do banco dessa forma. A vantagem que eles têm a nível de imposto de renda é maior do que se eles tivessem recebido o valor integral. É por isso que as instituições bancárias fazem a venda de direitos creditórios. Para eles é importante uma parte das execuções entrarem como perda total. Foi. Para eles é importante. Falando de baixo. E é um terreno que nós vamos entrar. Eu estou falando, óbvio, né, de direito bancário, mas dá para entrar para a lei de crédito trabalhista também. Tá?
você comprar um direito creditório, pode, mediante homologação por parte do a Previdência, se tratando de precatório, é corriqueiro e usual. E tem casos, para vocês terem uma ideia, de venda e revenda de, por exemplo, eu compro esse título, ganho, mas eu não estou interessado em ficar fazendo. Alguém chega para mim, eu paguei 2,5. Alguém chega e fala, ó, te dou 3,5. Quer? Posso revender. Esse outro que compra pode ainda revender até completar o valor do bem. Então, também a transmissão da sessão do direito. Interessante. Então, senhores, o primeiro recurso, que é o agravo de petição, é um recurso, relembrando aí que vamos chegar hoje para o reitor, exclusivo da parte de execução. Vocês vão ouvir falar de agravo de petição na fase de conhecimento, somente na execução. Vamos lá, tá? E não é um recurso para destrancar um outro não. Vamos declarar uma discordância de uma decisão. Não tem a finalidade de destrancar, porque não houve trancamento de nenhum recurso, não. Alguma dúvida, pessoal? Tudo que é recurso é de conhecimento, agora voltando para a pergunta, esse aí, um extraordinário. O próprio nome já fala, né? Extraordinário. É bem além do ordinário, né? É extraordinário. Vejam só, o recurso extraordinário, pelo STF, prazo de interposição em 15 dias, né? Ordem de prazo de 15 dias. A ente público, né? É duplicado, dependendo do ente, é triplicado. E ele tem alguns pressupostos. Os pressupostos dele está aqui. O artigo 102 da Constituição fala dos pressupostos que a administração extraordinária. E esses pressupostos, era mais fácil você recorrer extraordinário. Dentro da modernização do Código de 2015, foi criada algumas novas entradas para processamento extraordinário e outros recursos. É a questão da transcendência ou repercussão geral. No caso do recurso extraordinário, e também você tem que demonstrar o mais a questão da transcendência, qual a implicação da sua vida de uma coletividade maior, a nível de norma jurídica, política, econômica ou social. Vocês têm que criar um tópico mostrando que, além de violar um dispositivo da Constituição, que é o mais usual, né? Aquele recurso não abrange só a situação aqui de Paulo, abrange a sala inteira, erga homens, né? Uma coletividade. Então, o extraordinário, diferente do extraordinário, por exemplo, diferente do recurso ordinário, onde eu só estou questionando o meu direito. O extraordinário, para a gente mostrar que aquela decisão ela pode ter implicação para uma coletividade maior. Daí a questão da transcendência ser exigida com mais rigor. Tá? As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, aqui, ó, contrariar dispositivo dessa Constituição. É a que mais é usada. É mais, ó, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Muito difícil de ser usado na trabalhista. É nocível em outro direito previdenciário. Julgar válido, direito internacional é usado. Julgar válido o ato do governo local contestado em face da Constituição. Também difícil na seara trabalhista. Julgar válida a lei local contestada por lei federal. Pode ocorrer uma probabilidade muito pequena. A mais usual que eu sempre usei é óbvio que você já está obrigado a decorar o artigo 102. Vocês analisam o cara e vê que é A e B, não é problema você citar a linha B. Mas tem que citar A porque é a que mais pega. Por quê? A Corte, o Supremo Tribunal Federal, é uma corte constitucional. É óbvio que deve ter pedido algum dispositivo constitucional. B, C ou D, é óbvio que se houve declaração de inconstitucionalidade, julgou lei válida local, contestada pela Constituição, é porque foi inconstitucional, tem a ver com a Constituição.
tem a ver com a Constituição, ou afronta a Constituição, logo o artigo, a linha A, tem que ser citado. Entenderam? Eu fui muito longe. Né? Agora aqui, a gente está falando de um outro assunto, esse tem a ver, primeiro, né, a afronta da Constituição. Então, pessoal, sempre, quando se interpõe o recurso extraordinário, você tem que fazer um relato que ocorreu no processo na instância inferior, você tem que fazer o tópico da transcendência, porém, alguns poréns aí. Eu já falei, quando tratei de recurso de embargos e recurso de revista, que a última instância da matéria fática era o Tribunal Regional, Campinas, no nosso caso. Também falei que a violação de lei federal, a última instância, é o TST. Né? Agora, se eu pretendo interpor um recurso extraordinário, eu sou obrigado, sim, a questionar isso em Campinas e em Brasília, principalmente. Tá? Se eu não entrar nos vários declaratórios, face do acórdão TST, órgão especial, Câmara, qualquer julgamento que houve lá, eu quiser fazer uso do recurso extraordinário, eu não pré-questionar positivo, esse recurso não irá subir, tá? Nem de jeito nenhum, de forma alguma, tá? Porque é necessário pré-questionamento na instância inferior. Por quê? A Corte Constitucional, nós temos um dispositivo na Constituição que fala do duplo grau de jurisdição. Não teria sentido o STF tomar uma decisão se a instância inferior não se manifestou. Né? Então, daí a necessidade do 297 do TST, né, da súmula, de exigir pré-questionamento da matéria recorrida. Tá? O andamento do TST tem uma situação interessante, muito interessante, que é o seguinte. O TST, 2015 para cá, criou a figura do negócio, que é a súmula vinculante. Antigamente tinha a súmula e hoje tem a súmula também. Tá? Só que o pleno do TST, todos os juízes estão julgando um processo que abrange uma coletividade, ele pode tomar uma decisão lá entre os ministros e falar o seguinte, ó, 2/3 aqui é a favor da gente já adotar uma súmula de natureza vinculante. Se 2/3 dos 11 ministros opinar que sim, aquela decisão proferida nesse recurso extraordinário, ela valerá para todos os casos, na primeira instância, na segunda, em Campinas, com força obrigatória. Então, quando o STF julga um recurso extraordinário e resolve dar efeito de repercussão geral, e é emitida uma súmula vinculante, não uma súmula vinculante. O nome é bem diferente. Daí o nome vinculante. Qualquer juiz em primeira instância é obrigado a cumprir com aquela decisão. Correto? Quando é súmula, é optativo. Escolhe não cumprir. Quando é vinculante, ele deve. Mas mesmo aqui no Brasil, tendo o deve, né? Como tem lá o 897, parágrafo 1º do H de petição, né, que o juiz deve mandar liberar um controverso, o juiz, às vezes, não faz o que a lei manda fazer, né? Deve ser relativo a ele. E, óbvio, que aí o legislador, também, como no mandado de segurança, tem um remédio constitucional para isso. Não é um remédio constitucional, é um remédio, né? Por exemplo, quando é uma legislação da 897, parágrafo 1º, se o juiz não libera um controverso, também vai entrar com mandado de segurança. Quando que se trata quando se trata de matéria constitucional e o juiz se recusa a cumprir, aí o remédio, um negócio chamado reclamação ao STF. Tá? Uma petição endereçada ao STF, onde o requerente mostra a existência de uma súmula e que o juiz não cumpriu aquela súmula. Não é uma reclamação correcional, não. Reclamação em relação ao cumprimento da súmula vinculante. Isso pode ser feito a nível de primeiro grau, segundo grau, dentro do TST.
Então, quando existe uma súmula vinculante, ela não é cumprida pelo juiz, a parte deve ingressar com uma peça que é para o STF, né, pedindo o cumprimento da súmula vinculante. Tá? A questão do STF é muito complexa. Essa questão de jurisprudência é uma questão muito complexa, porque a civilização e a sociedade vai mudando de tempos em tempos. Se vocês pegarem uma CLT da minha época, 1994, 95, e ver os enunciados, a súmula do TST, e olhar hoje, vocês vão ver que muitas foram ou canceladas ou editadas com nova redação. Né? Então, a questão de terceirização mudou mais da minha época que agora. E o STF não é diferente. Não é diferente. Por quê? A jurisprudência dos tribunais, mesmo quando edita uma OJ, uma súmula, ela pode conter necessidade de ser alterada a redação. Por quê? Porque é o seguinte, às vezes você edita uma súmula, a súmula é um novo regulamento, é uma interpretação de uma situação jurídica, né? A partir de uma situação tática. Se nota que ela não foi perfeita, ela não enquadrou certinho aquela situação. E como que você vai perceber que você errou na redação da súmula? Quando as instâncias inferiores falam o STF, ó, faltou isso aqui na súmula, o TST, faltou isso aqui na súmula. Não pode aplicar para esse caso. Aí eles, com o tempo, né, da flutuação, a gente chama flutuação, variação da jurisprudência, eles vão, os plenos dos tribunais, alterando as súmulas, os OJs, de acordo com o aperfeiçoamento dos julgamentos. Então, mesmo quando é uma súmula vinculante, é até bom que, às vezes, o juiz não cumpra com ela. Vou dar um exemplo que ocorreu recentemente no Brasil. Né? No 2015, o STF, uma composição, entendeu que condenado em segunda instância podia ser preso, sem trânsito em julgado. E isso contraria literalmente a Constituição. E aí prenderam o Lula, prenderam aqueles empresários, prendeu o político, uma turma, né? E poderia ter prendido mais gente. Só que tanta cadeia não prendeu tanta gente assim. O que aconteceu? Um grupo, né, de advogado criminalista, chama o grupo da prerrogativas, né, alertou que a Constituição estava sendo violada pelo próprio STF. E era verdade. Não poderia o presidente da República ser preso sem trânsito em julgado. Né? Até porque a instância que ocorreu o processo estava errada. Não era em Curitiba, era em outra instância, pelo cargo que ele tinha exercido. E isso tinha sido aventado desde o começo pela defesa criminal deles. O resultado da paródia foi de 5 anos, o STF mudou a composição, morreu lá o Teori Zavascki, alguns se aposentaram, e numa sessão do pleno lá, um julgamento de agravo regimental de apelação de criminal, falou, peraí, nós erramos lá atrás, vamos corrigir. Aí voltou o sistema antigo, e aí foi liberado, e estava errado a condução dos processos. Então, a questão de súmula, a gente não pode também, como advogado, achar que aquilo tem que ser obedecido cegamente. Imagina se fosse adotada uma súmula vinculante, essa decisão de 2015, e ninguém pudesse questionar. Então, mesmo se tratando de súmula vinculante, é importante que os advogados possam opinar, que os juízes possam ter a liberdade de dizer, ó, isso é vinculante, mas foi um dia que vocês beberam demais aí em Brasília, né? É isso, né? Mas erraram na interpretação. E vejam só, é um problema lá no STF, você tem que ir lá um bom 2005, 2010. O que acontece? Quem é nomeado presidente da República pode ser do quinto constitucional, pode ser advogado da União, pode ser procurador da República, pode ser indicado pelo presidente, pode ser alguém da magistratura trabalhista, pode vir da justiça comum. Para ser nomeado ministro do STF, existe um regramento lá. Né? Tem que ter um constitucional, uma parte semente do Ministério Público
existe essa previsão. Você não pode só indicar o ministro do STF só no quinto constitucional. O próprio nome fala quinto, quer dizer, um quinto do tribunal pode ser advogado, deve ser advogado. Um terço tem que ser do Ministério Público. Tem uns regulamentos para fechar os 11 que estão lá hoje atualmente. E o problema é esse. O que acontece? Às vezes, você edita uma súmula vinculante onde participa um ministro que é da área trabalhista. Súmula vinculante envolvendo liberdade, né, direito penal, constitucional. E participa lá um advogado do julgamento, um advogado eleitoral, Dias Toffoli é um advogado eleitoral do PT. Não tem conhecimento profundo da área trabalhista. Pega um outro ministro que veio de uma área que não tem a ver com a trabalhista e edita alguma coisa de ordem criminal ou de legislação trabalhista, corre-se o risco, sim, de editar uma súmula que realmente tenha erros. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: súmula vinculante ou súmula de qualquer tribunal, se ela não se encaixar no que nós queremos, nós devemos agravar e recorrer com o objetivo de alterar ela sim. Por quê? A gente sabe que a jurisprudência dos tribunais superiores, elas mudam com o tempo. E nem sempre aquilo que foi ajustado lá numa súmula vinculante é o mais correto. Tá? Então, como advogado, a gente tem que entrar com as medidas judiciais cabíveis nesses casos aí. Agora, quando nos beneficia, óbvio, né? A reclamação do STF, do dado de segurança, etc. Certinho? Dito isso, nós vamos entrar agora num recurso, é um recurso mesmo. Muitos doutrinadores falam que é uma ação, na realidade é um recurso, ação rescisória, tanto que ela está prevista no CPC como um recurso, à parte dos demais recursos existentes. A ação rescisória, pessoal, é uma ação com o objetivo de rescindir uma sentença ou um acórdão que transitar em julgado. Certo? E tanto o autor da ação pode ingressar nela, como também a empresa, se ela sentir que houve algum erro de fato, uma violação literal, vou falar das condições para ingressar com a ação. Mas, tanto um como o outro podem entrar com a ação rescisória. Tá? E, sempre quando se entra com qualquer ação, como ação rescisória, deve ser julgada em Campinas, ou no TST ou no STF. Quando você faz uso de procedimentos especiais, mandado, segurança, ação rescisória, reclamação convencional, sempre vai estar o procedimento certinho que há a ser o regimento interno do tribunal. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar com como deve fazer. Vai estar lá no procedimento, não tem erro. Então, vocês têm que saber alguns detalhes que eu vou mencionar agora. Quando for falar da peça, nós vamos fazer exemplo prático de uma, né? Trazer um exemplo prático de uma. Mas não é necessário decorar certas coisas, mas saber onde buscar. Então, vejam só. Nós queremos ingressar com uma ação rescisória. Pois bem, a ação rescisória ela tem um prazo de cadencial de 2 anos, ou seja, já tem que saber que após 2 anos não posso entrar com a ação rescisória de uma outra. Certo? Só que tem uma questão aí de contagem de prazo que é muito importante vocês saberem. Esses 2 anos de cadencial em relação à última decisão que foi proferida no processo naquele item que vocês querem decidir. Vou citar um exemplo. Vamos supor que julgou em Campinas um acórdão, né? Saiu um acórdão determinando para pagar a partir da 8ª e a partir da 6ª hora. E você autor da ação, não recorreu, só deixou a reclamada recorrer. E aí você fica falando assim, para ser julgado, tem que esperar agora a reclamada, né? O recurso está reclamado para no TST. Está errado. Está errado. Por quê? Se você esperar aquele recurso da reclamada passar dos 2 anos, for julgado depois de 2 anos, você resolver entrar com a ação rescisória rescindindo decisão de Campinas, eles vão falar, peraí,
ocorreu o trânsito em julgado em relação a você, não ocorreu em relação à reclamada. Né? Então, existe uma questão de trânsito em julgado parcial, que é importante vocês terem conhecimento. Até para execução definitiva de processo. Você pode executar aquilo que não foi recorrido, né? Mas também pode pedir rescisão daquilo que está ainda dentro do prazo decadencial de 2 anos. Então, a ação rescisória, pessoal, ela deve ser ingressa dentro dos 2 anos com prazo. Não foi desfavorável para você. Não aguarde a decisão em relação à parte contrária, exceto se a reclamada tivesse recorrido de algum motivo das horas extras. Esse exemplo que eu falei. Ela pode, mesmo tendo se beneficiado, ainda querer alguma coisa de cálculo, de integração, e aí você tem que esperar o julgamento da instância superior. Mas fora disso, esqueçam, tá? O nome de quem entra com a ação é requerente e a parte reclamada né, é requerida, né, no caso, tá? Às vezes, o autor da ação é a própria reclamada, viu? E o réu, o autor da ação. Outra coisa, quando você entra com a ação rescisória, você tem que citar qual é a sentença ou o acórdão que você quer decidir, tá? Não é assim, aleatoriamente, olha, eu discordei da decisão de tal. Você tem que enumerar, citar, reproduzir ali e explicar por que você quer rescindir aquele título transitado em julgado. E aí está. No Código de Processo Civil, no artigo 966, traz as situações em que cabe a ação rescisória. Mas nem todas a gente faz uso. A gente já entrou, desde que eu estou aqui no escritório, com umas 100 ações rescisórias. E poucas têm sucesso, e não são todos os casos que estão ali que a gente pode usar. Eu vou falar por quê. Então, vamos lá. 966, inciso 1. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, compulsão ou corrupção do juiz. Já começa a missão impossível aí, né? Nós temos 18 mil juízes no Brasil. É muito difícil no Brasil um juiz ser condenado nessas coisas aí, com sentença transitada em julgado. Não é só condenado, com sentença transitada em julgado. Eu vou te falar, na prática, o que acontece quando se verifica prevaricação, compulsão, corrupção de juiz. Eles fazem uma reunião no pleno, no tribunal, eu falo que eu já presenciei rolo de juiz, acontece assim. Aconteceu. Pô, você não devia ter feito isso, porta fechada, tal. É grave o que você fez. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos editar aqui uma resolução que nós estamos te aposentando compulsoriamente. Você errou. Os crimes que você fez, nós vamos colocar aqui debaixo do tapete, porque também o auxiliar tanto também contribuiu com você, o Zé da Silva também, e eu não quero que isso apareça. O desembargador também teve conhecimento. Então, nós vamos te aposentar, o teu salário vai ser 47 mil por mês. Tá? Se tiver aumento, você também vai ter. Você pode vir aqui no tribunal, tá? Vem aqui visitar a gente, tá? É assim que funciona na prática. Então, o inciso 1 não acontece na prática. For proferida por juiz, impedida por juiz absolutamente incompetente. É muito difícil também de ocorrer. Por quê? Quando se entra uma ação e a parte contrária já verifica lá no conhecimento, o cara é impedido ou absolutamente incompetente, ela já entra até a exceção de impedimento. A prática não vai se perpetuar. Ou o próprio juiz se declara incompetente, manda para o juiz competente, não ocorre. Pode ocorrer, mas na forma de uma exceção. A 3 também é pouco usada. É pouco usada, mas essa pode ocorrer. Ó. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre partes, a fim de faltar a lei. Essa ocorre. Por exemplo, você está reclamada, chega, Fábio, estou te demitindo, o Fábio trabalha numa fazenda há 30 anos, é administrador. O Fábio, eu gosto de você, mas se aposentou e eu queria rescindir o contrato com você, te demitir. E o Fábio não está acostumado a lidar com advogado. Então, o próprio dono da fazenda falou, Fábio,
E para te ajudar ainda, eu contratei o Gabriel para acertar a documentação com você aí, para você receber seus direitos trabalhistas certinho. Ah, doutor, tá bom, eu agradeço muito. Aí o Gabriel entra com a ação, eu paguei o Gabriel, já falou, Gabriel, já dá 200 mil para ele, mas é só 20 é teu. Você entra com a ação e aí a gente faz o acordo lá na Justiça do Trabalho com efeito de fixação do contrato de trabalho. Isso existe há milhares no Brasil. Milhares, milhares. Não só envolvendo o trabalhador rural, mas envolvendo também. Então, nos casos em que se tem prova, você pode entrar com ação rescisória com base no inciso 3º. Ofender a coisa julgada pode ocorrer na execução, mas na minha vida prática nunca vi. Agora, esse aqui, sim, ó, violar manifestamente norma jurídica. E peguem. Aqui pega todas as rescisórias que eu entrei, tinham 5 e tem o outro que trata do erro de fato. E os outros incisos, for fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal. Obtiver o autor posteriormente antecipado, prova nova, também é difícil. For fundado em erro de fato, ocorre quase sempre junto com violação de norma jurídica. Normalmente, eu digo com toda certeza, 90% das ações rescisórias são fundadas em violação literal de lei, ou seja, o juiz violou uma norma e incorreu em erro de fato. Sempre esses dois, quase sempre esses dois incisos que encaixam na ação rescisória. E destaco que o requerente da ação ele tem que apontar esses dispositivos quando entra com a ação, viu? Não é assim, aleatoriamente, você fala assim, eu acho que foi um erro de fato. Você tem que falar, você tem que explicar que onde houve o erro de fato, né? E mencionar esse artigo aí do 966, tá? Tem que mencionar no corpo da peça inicial. Ou qualquer outro inciso que você está se embasando. E se você falou em violação de norma jurídica, você tem que citar que ela foi suscitada lá durante a fase de conhecimento. Viu? Foi omisso lá, também não adianta vir chorar as pitangas em sede de rescisão de título de coisa julgada. Né? Então, a ação rescisória, pessoal, é uma ação que qualquer uma das partes pode ingressar, e eu destaquei aqui o procedimento no âmbito do TST. Ou seja, ó, se vocês pegarem o regimento interno do TRT 15, vai estar assim, ó, 203. Caberá ação rescisória dos acordos do Tribunal Pleno, do órgão especial, das sessões especializadas, das câmaras, das sentenças do juiz do trabalho e do juiz de direitos específicos de jurisdição trabalhista. O que quer dizer esse caput aqui, dentro do regimento interno do TRT? Ele está falando o seguinte, meu amigo, você pretende ingressar com ação rescisória, aqui nós só vamos julgar o seguinte, sentença de juiz de primeira instância, de juiz de direito investido de direito trabalhista, né? E decisões aqui desse tribunal. Não me venha com um acórdão TST aqui. Tem coisas que são daqui para baixo. Ele já estabeleceu aqui, no capo, é fácil para vocês saberem, ó, a minha rescisória ela tem que ser ajuizada em Campinas. Mas como assim? Por que eu tenho que ajuizar a ação decisória em Campinas? Seguinte, se a decisão que vocês querem rescindir ocorreu ou na primeira instância ou no Tribunal de Campinas, é em Campinas que vocês têm que ingressar com a ação rescisória. Entretanto, se o erro ocorreu em Brasília, é em Brasília que vocês têm que entrar com a ação rescisória. Tá? Então, um já exclui o outro. Ou seja, se o processo caminhou pedindo na primeira instância, na segunda instância, Campinas, e a carta foi feita em Brasília, significa que a competência para julgar e processar a ação rescisória é do Tribunal Superior do Trabalho. Né? A competência, inclusive, originária. Né? A ação tem que ser ajuizada lá. Até porque, se você resolver entrar em Campinas com ela, tem que ser. Não toma esse cuidado e entra em Campinas. O próprio desembargador ele faz
faz exame de admissibilidade. Ele vai virar para você e falar: ô Marcos, é o seguinte, pelo que você está me falando, você está querendo rescindir uma coisa que foi modificada lá em Brasília. Estou remetendo os autos para Brasília, porque eu fiz certinho aqui. Você até mencionou que eu julguei certo. Então, o juiz, relator, né, que não vê a relator para restritividade da ação decisória. Ele, de plano, sem ouvir a parte contrária, ele fala assim: eu indefiro processamento aqui. Eu vou mandar para Brasília. E é óbvio que vocês também têm que ficar dando tiro fora da trave, né? Tenta ajuizar aonde deve ser. O inverso também, viu? Pode ocorrer de vocês, erroneamente, ao invés de direcionar, conforme está no 213 do regimento interno do tribunal, fazer o inverso. Mesmo sabendo disso, vocês entrar em Brasília. Aí o ministro lá em Brasília, o relator vai falar: pô, erraram aqui, hein? Não é competência nossa aqui, não. O erro foi lá em Campinas. Eu vou ou extinguir a ação ou mandar para a instância inferior, para Campinas. Ele pode fazer as duas coisas, tá? Então, em qualquer uma das situações, vocês vão saber, né? Bom, a ação rescisória, óbvio, né, tem que ser uma petição escrita. Aliás, qualquer coisa que se entre, se tratando de mandado de segurança, reclamação correcional, mandado de injunção, ação rescisória, é uma petição inicial, né? Ela tem que ser instruída por tudo. O advogado constituído, né, a procuração específica para o ajuizamento da ação rescisória. Outra coisa, hein? Aprendam, hein? Quando se entra com ação rescisória, é uma nova, embora seja uma nova ação, não é recurso, não pode ser usada a procuração dos autos. E você quer rescindir, não, viu? Por quê? O autor da ação ele tem que autorizar a ação rescisória, tá? Então, você tem que pegar uma nova procuração, óbvio, juntar a petição inicial, a contestação, os dados da reclamada, tá? Você tem que citar tudo o que aconteceu no processo e juntar também a decisão rescindenda, que é aquela que você quer rescindir, tá? E também um comprovante do trânsito em julgado. Isso é pressuposto também objetivo da ação rescisória, viu? Se você não juntar esse documento que eu estou falando de trânsito, comprovante de trânsito em julgado, não processa rescisória. Ela é indeferida de plano de forma monocrática pelo desembargador relator ou pelo ministro relator. Então, aqui, ó, 216. A petição inicial será indeferida pelo relator quando não se revestir dos requisitos mínimos legais nas seguintes hipóteses. Então, o juiz ele pode indeferir, sim, a ação rescisória. Ó. Quando ela for inébita. Inébito é quando o cara fala e não fala nada. Viu? Ou seja, a petição inicial é ininteligível. A pessoa não conseguiu expressar o que ela queria. O juiz pode extinguir ela sem julgamento de mérito. Quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, quando o desembargador ou o juiz verificar desde logo a decadência, óbvio, né? Quando não estiver acompanhado da prova de trânsito em julgado, da sentença ou do acordo rescindente. E, por último, quando apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento da ação, caso tenha sido emendado ou completado. Quase de 10 dias. Então, tem situações que o desembargador relator ele pode indeferir a inicial de plano. Né? E óbvio que nós temos que ter o cuidado de não incorrer nesses riscos. Agora, vamos fazer uma perguntinha para ver se tudo não está bom aqui de raciocínio lógico. Né? Eu entro com uma ação rescisória corretamente em Campinas. Lugar certo. Por exemplo, que o juiz extingue ela numa dessas situações aqui. A pergunta minha capciosa é a seguinte: se ele entrar com base nessa situação, desde que não tenha dado os 2 anos da decadência, eu posso entrar novamente? Pode, foi de novício, né? Posso ou não posso? Não tem uma de desde que esteja no prazo do 2 anos. Foi um erro de formalidade, né? Então, eu posso?
Qualquer recurso, aliás, dessa natureza, mandado de segurança, reclamação correcional, se eu errar forma de montar e tiver dentro do prazo, pode isso entrar novamente, porque o juiz não apreciou o mérito, né? De forma por lei. Se barrou, exceto aqui na questão da decadência, exceto se ele errou também, né? Que pode ter havido uma contagem de prazo errado, ele extinguir, né? Porque pode, é um servidor que conta. Às vezes ele, na quinta-feira, bebeu todas, foi trabalhar no tribunal e errou na contagem. Pode, né? Então, não é porque é servidor, pessoal, que o pessoal não erra. Juiz erra, advogado erra, não é? Então, o que acontece? Quando ocorre uma extinção, uma sentença terminativa, né? No caso aí monocrática, do desembargador relator, você pode ingressar novamente para aquele erro corrigido, né? Você não juntou a certidão de trânsito, você junta novamente na outra, né? Na minha época, quando eu comecei, isso era um tormento, sabe por quê? Tinha que se pegar todos os documentos essenciais, tirar cópia sem nenhum erro, mandar autenticar em cartório, protocolizar por escrito no digital, em meio eletrônico, né? Tem que ser em auspício. Depois, mudou-se para assim, você podia tirar as cópias e fazer uma declaração de autenticidade. Já melhorou um pouquinho. E agora não, você pode usar, tirar a cópia, né, virtual, né, das peças eletrônicas, ou dos autos físicos e juntar. Quer dizer, o trabalho é muito menor que da minha época, né? Então, vocês veem que tem toda a resposta que você precisa no regimento interno. Agora, vamos supor que não falasse aqui que é interno. Você pode usar o regimental, tá? Pode usar o regimental. Os dois recursos são internos do tribunal. O prazo é o mesmo. As alegações, idem. O objetivo é destrancar o recurso que foi indeferido ou denegado internamente no tribunal. O regimental e o interno é para a mesma finalidade, destrancar um recurso interno. Para que ficar separando por nome de regimental e interno? Bota o mesmo nome, põe agravo, então não fica nem interno, nem é uma burrice. Não fica se usar um ou outro. E mesmo que use por nominação errada, as razões são as mesmas. Você vai ter que bater no despacho dentro do prazo de 8 dias, entendeu? Então, é uma burrice do legislador. Bota o nome de agravo para tudo, né? Exceto do instrumento, que é diferente, é uma instância para outra. Eu li, óbvio, antes de dar o curso, eu sempre, né, observo, leio as doutrinas. Eu não achei um único, nem o Sérgio Pinto Martins, falando corretamente desse item. Até eles se confundem em nominal. Isso é agravo regimental. Isso, e tem de salada nesse meio aí, que óbvio, aí vem a questão da fungibilidade. A regra geral é só para agravo interno. Você entra, por exemplo, recurso ordinário da primeira instância para a segunda em Campinas, né? O agravo de petição é julgado em Campinas. O agravo de instrumento, de coisa denegada, né, de recurso denegado na primeira é em Campinas. Quando está chegando no tribunal e o relator não acolhe, agravo interno. Quando é uma coisa dali que não está citando que é agravo interno, é o regimental, tá? Mas tem hora que mesmo com esses conceitos surge essas questões e aí na prática visão. Sim. Agora tem uma questão, pessoal, né, que é o seguinte: vamos admitir que a sentença de vocês, o acórdão, né, não é uma sentença, né, um acórdão da ação rescisória, ele seja procedente, a parte contrária não recorra. Qual é o procedimento que ocorre? É o seguinte: normalmente, na ação rescisória, você pede a rescisão da decisão que você está querendo rescindir e um novo julgamento do processo, ou reabertura do processo. Então, se se tratar de novo julgamento, o processo vai baixar para o lugar onde houve o erro, vamos supor que foi em Campinas. Foi julgado na quarta turma de Campinas. Vai uma carta, né, mencionando trânsito em julgado na decisória, falando o seguinte: o presidente daquela turma, olha, houve um julgamento aí ocorrido nesse período, que esse aqui está errado. Nós decidimos aqui
vocês têm que julgar de novo esse processo. Dessa forma. Então, ele emitiu uma carta de ordem para aquele juízo ou julgar novamente, seguindo a norma, ou se tratar de abertura de instrução processual, vai mais longe. Vai lá na primeira instância, o juízo que iniciou o processo, falando assim, ó, vocês fizeram uma besteira na instrução. Tudo que ocorreu ali está nulo. Mas o reclamante já foi até pago. Não tem problema. Nós estamos discutindo aquilo que ele não recebeu. Entendeu? Por quê? Quando se entra com rescisória, o autor já pode ter sido pago. Né? Só que ele foi pago naquilo que ele ganhou. Naquilo que ele não ganhou. Né? Normalmente ocorre isso. Né? Então, se o perito contador fez um cálculo a mais, a empresa não impugnou, o reclamante recebeu e passou batido, mas a regra, o reclamante ter recebido só aquilo que ele fazia jus a receber. Então, quando se tem um acórdão de ação rescisória, ele deságua em duas coisas. Ou reabertura de instrução processual, se for alguma nulidade, né, de laudo, de procedimento, de erro de julgamento, ou, se foi erro de julgamento, é reaberto para julgamento, não a instrução, mas o julgamento do processo. Tá? E aí, é aberto o contraditório também, né? É julgado ali, pode julgar depois na outra instância, até transitar em julgado. Mas só daquela matéria que foi rescindida, tá? Vamos supor que houve um item das 12 pedidos da ação, por exemplo, doença ocupacional. Só aquele item que vai ser tratado novamente. Os outros que já transitaram em julgado, o cliente já recebeu, já transitou em julgado, já recebeu e não tem discussão. Combinados? É uma questão, pessoal, que ocorre muito, até quando se entra com a ação trabalhista, às vezes, que é a necessidade de liminar. Liminar pressupõe uma questão de você não ouvir parte contrária. Quando se entra com liminar, a gente coloca um termo à frente que é inaudita altera partes, que significa o seguinte: eu estou pedindo que o senhor tome uma decisão sem ouvir a Michele, sem ouvir a parte contrária. Por quê? O dano que pode provocar é tão irreparável que eu preciso da decisão para agora. Tá? Então, tem algumas ações rescisórias, correição, reclamação correcional, pode haver a necessidade de se endereçar com um pedido de liminar, pedindo alguma coisa de forma cautelar, liminar. Tá? E para que isso seja concedido, então, eu posso pedir na reclamação trabalhista, no dissídio coletivo, na rescisória, no mandado de segurança, na correição, no habeas data, no habeas corpus. Na trabalhista, eu posso pedir liminar. Um exemplo. Ocorreu um acidente grave, eu sei que a reclamada está alterando totalmente o ambiente de trabalho. Eu posso entrar com pedido de liminar, na forma de tutela de urgência, inclusive, pedindo para fazer a perícia antes da audiência inicial, por conta do risco da reclamada alterar o ambiente de trabalho e prejudicar a prova pericial se for demorar 5, 6 meses para ser realizada. Então, eu posso, de forma antecipada, junto com a inicial, já pedir a liminar para nomeação de perito, só que aí tem uma questãozinha. Duas que vem de expressão latina, eu tenho que comprovar. Periculum in mora é o perigo da demora. O perigo da demora é o perigo de, se eu esperar o provimento jurisdicional, bem que eu quero tutelar, já se esvaiu. É o direito. Então, você tem que expor no periculum in mora, né, essa questão. Para o direito, o receio da demora da decisão judicial causa um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Eu também tenho que citar esse segundo aqui, ó, como os bons iuris, fumaça do bom direito. Ou seja, além de eu mostrar que eu corro o risco que a demora pode me causar o dano, eu também tenho que mostrar que eu tenho direito àquilo ali.
Você não está dando juiz da morte a ele. Você está falando de perigo de perder, tal, mas você tem direito a isso aqui. Você tem que provar que você tem o direito, sim, tá? De forma bem clara, para o juiz proceder ao deferimento da liminar. Tá? Então, para você ter uma liminar em primeira instância, ou uma ação rescisória, ou de uma correição, ou alguma outra medida, você tem que provar o periculum in mora e o fumus bonus iuris. Tá? É fatal. Só um não resolve. Tem que ser os dois juntos. E, vocês vejam, esses conceitos são tão antigos que estão em expressões latinas, né? Ó, fumus bonus iuris é uma expressão vinda do direito romano, 2.500 anos atrás, mais ou menos. Tá? Não, 2.100 anos atrás. Então, vocês vejam que muitas coisas que nós trabalhamos hoje foi pensada lá na antiga Roma. Pensou? Grau de conhecimento do pessoal lá. E até a ação rescisória, pessoal, ela foi pensada na época de Roma, inclusive. Existe uma expressão, quando se fala de ação rescisória, que chama iudício rescisório, que também veio da antiga Roma. Tá? Então, quando o legislador romano tinha os julgamentos, lá que normalmente é oral, né, eles pararam para analisar assim, peraí, e se nós errarmos num julgamento, o que nós devemos fazer e a pessoa ser mandada a ser condenada à morte? Ela não tem direito de alguma coisa? E aí surgiu a discussão, né, que a gente chama de vício rescisório, e aí nossa legislação, né, chamada de ação rescisória, para tentar rever isso. A nível criminal, nós temos uma revisão criminal, que é análoga à ação rescisória. Né? Falando de liminar, mas eu quero dizer para vocês que existe sempre um congênere. Né? No caso nosso, nós temos ação rescisória, na criminal nós temos uma revisão criminal, que é uma revisão de tudo que ocorreu na fase de conhecimento. Então, quando se fala de liminar, pessoal, normalmente, liminar é concedida antes do início da relação processual. Pode ocorrer durante o processo? Certamente, pode ocorrer também. Tá? Durante o processo, a gente costuma dar um outro nome, cautelar. Tá? Toda liminar é uma cautelar, nem toda cautelar é uma liminar. Tá? Então, durante o processo, pode surgir a necessidade da gente requerer. Durante o processo de conhecimento, a gente chama de tutela de urgência ou tutela de emergência, né? De evidência ou de urgência. Então, a liminar que eu estou falando aqui, voltando, né, para a seara de recurso, você tem que, no corpo da inicial, requerer e também expor o perigo do direito, né, o perigo in mora, e mostrar que você tem direito àquilo. Além disso, você tem que também, no corpo da ação rescisória, explicar por que você quer rescindir um determinado título transitado em julgado. Combinados? Nós temos, no artigo 7, inciso 23, a previsão constitucional do pagamento do adicional de penosidade. Fala que o trabalhador tem direito a recebimentos de remuneração das atividades insalubres, perigosas e penosas. Só que só existe lei federal regulamentando a insalubridade e a periculosidade. Não tem sobre a penosidade. Isso desde 1988. Caberia um mandado de injunção do STF exigir ao Congresso a regulamentação. O mandado de injunção é com essa finalidade, regulamentar uma regra que já existe na Constituição. Tá? E, nessa toada, nós vamos falar do mandado de segurança. O mandado de segurança tem um prazo também de 120 dias, né, para ser interposto. E o que acontece? É uma peça inicial também. Tá? O mandado de segurança ele é previsto
quando existe um direito líquido e certo que foi violado por uma autoridade coatora, a gente chama. Então, o autor do mandado de segurança, a gente chama de impetrante, né? E a autoridade coatora de impetrado. E, normalmente, que é impetrado é o respeitoso despacho proferido por alguém, né? Por uma autoridade coatora. Então, quando você fala do impetrado, não é para citar a redação, não. É o juízo, né? Normalmente é o juiz, uma autoridade que praticou um ato coator. Então, o mandado de segurança, quando você vai definir a parte ré, você vai falar assim: o respeitoso despacho proferido pelo excelentíssimo juiz João Simões, da primeira vara, da primeira Câmara, você tem que citar que você está impetrando e quem foi a autoridade coatora. Tá? Assim como no agravo. No agravo, quando você vai agravar, o de instrumento, ou interno, ou regimental, ou o de petição, você tem que citar a autoridade, o respeitoso baixo sentença, que fez aquilo. No caso do mandado de segurança, é idêntico. Você tem que citar a autoridade coatora. E pode ter pedido de liminar ou não. Outra coisa, existe uma classificação para mandado de segurança que é acadêmica. E pode ser individual, coletivo. Pode um sindicato entrar com mandado de segurança respeito de todos que são sindicalizados. E nós também podemos entrar com mandado de segurança de forma individual e preventiva ou repressiva. Por quê? Repressiva é quando o juiz já cometeu o ato coator. Preventiva é quando ele pode. Então, vejam a situação que eu falei do agravo de petição. Existe lá no agravo de petição o parágrafo primeiro que fala que a reclamada obrigação de apresentar um valor incontroverso. O juiz não manda ela cumprir isso que está na lei. Qual o recurso cabível? Mandado de segurança. Por quê? Direito líquido e certo, não tem discussão e o juiz não está dando. Certo? Então, correto, mandado de segurança. Não é nem agravo de petição, porque já é agravo de petição. Ele não está permitindo o cumprimento do direito. Às vezes, pessoal, no decorrer do processo, pode ocorrer situações, que nós vamos, inclusive, falar da outra em seguida, que é a reclamação correcional, que você fica em dúvida se o juiz, se você deve entrar com correição, com mandado ou com incidente de suspeição, dependendo da como a coisa ocorreu. Mas embora existe uma linha meia tênue entre uma coisa e outra, pela própria definição de cada um deles, dá para você diferenciar bem quando é mandado, quando é correição e quando é incidente de suspeição. E, quando existe alguma dúvida, você pode arriscar da seguinte forma. Você entra com a correição, prazo é 5 dias. Você entra com a suspeição, se for o caso, dentro dos 30 dias. E depois você entra com o mandado de segurança, que é 120, né? Então, tem essa dica aí que é válida. E assim, peraí, eu não sei qual tiro eu dou. Então, vou começar pela correição. Julgou improcedente, realmente, você analisa lá, ó, realmente errei. Desculpa, errei, não é correição. Eu vou entrar com a suspeição. Ou você pula já para o mandado de segurança. Tá? Então, existem essas possibilidades aí. O mandado de segurança, ele é um remédio constitucional, então, e você pode ingressar com ele durante o processo, desde que tenha sido ferido direito líquido e certo.
E no regimento interno, assim como a ação rescisória, ó, eu peguei a título exemplificativo, aonde começa no regimento interno do TRT, 246, mandado de segurança, competência originária do Tribunal Pleno, do órgão do regimento interno do Tribunal. Então, ele já fala sobre a questão da competência e jurisdição para julgar coisas ali do então, mandado de segurança. Agora, tem um porém. Quando nós vimos a ação rescisória, logo no caput da ação rescisória no regimento interno do tribunal, logo no caput, o juiz falou assim, ó, aqui é o seguinte, vocês só podem entrar com rescisória de coisa que foi julgada na primeira instância por um juiz de direito, por um juiz do trabalho e também algum erro cometido aqui. Por exemplo, se alguma turma errou, o órgão pleno errou, o órgão especial errou. Se vocês olharem no mandado de segurança, o tribunal não fala. Então, quando mandado de segurança, quando você entra e a autoridade coatora sempre deve ser alguém da primeira instância, tá? Você não pode entrar com mandado de segurança contra a autoridade coatora que esteja no tribunal. O regimento interno não falou, você não pode. Porque se você ir no regimento interno do TST e ver mandado de segurança lá, ele vai falar, aqui é o seguinte, vocês podem entrar com mandado de segurança desde que o cara seja lá de Campinas. Entendeu? Então, quando o regimento não fala que pode, vocês não devem fazer. Até porque, se fizer, o juiz vai indeferir. Né? Então, no caput aqui, não está falando que vocês podem disparar o tiro com a autoridade do tribunal. Ele pode só julgar atos do juiz da primeira instância. Então, a autoridade coatora é de primeiro grau. Se eu quiser dar tiro, né, me insurgir com alguma medida daqui, que é o caso, eu estou preparando um mandado de segurança do presidente do tribunal, do vice-presidente do Tribunal de Campinas, inclusive, só que vou ajuizar em Brasília. Brasília. Por quê? Então, eu vou dar um tiro nela e ela mesma, na mesma instância, não tem lógica. Então, mandado de segurança é na instância superior. E ele segue, gente, as mesmas regras de uma ação inicial. Edição inicial, com o ato praticado, os documentos que devem ser juntados. Né? E aqui vem uma questão. Ó. Como eu falei para vocês, na ação rescisória, no mandado de segurança, no habeas corpus, no habeas data, na ação anulatória, no dissídio coletivo, pode ocorrer o seguinte, ó. O relator, eu posso pedir liminar e o relator falar assim, ó, o relator poderá conceder medida liminar ao impetrante, suspendendo os efeitos do ato impugnado, quando o relevante fundamento e se a demora do poder tornar. Da concessão ou não da medida liminar, ó, caberá agravo interno. Você vê que no próprio regimento, o legislador te fala que se você não for atendido, é o interno. Então, isso quer dizer o seguinte, que aquela regra que eu falei de regimental, é regimental se o texto não falar que é o interno. Do contrário, é o regimental. Tá? Embora isso seja uma discussão bem acadêmica, né, bem profunda. Mas vocês veem que no texto já falou, se o relator indeferir a inicial ou a liminar, ó, agravo interno. Então, se você tiver que citar o agravo interno, lá no agravo você já vai falar, ó, tendo-se em vista o parágrafo 4º do artigo 249, o relator indeferiu, ó. Então, eu já fundamento o porquê da minha insurgência, né? Tá? Então,
eu quis reproduzir o regimento interno, e ele é alterado sempre, né? Porque já fala os recursos que vocês têm que entrar. Ó, o último do mandado, ó, 254. Na denegação ou concessão da segurança, caberá recurso ordinário do TST. Recurso ordinário do TST, aquilo que eu falei. Ou seja, quando você tiver decisão de competência originária em Campinas, o que é competência originária? Todo tribunal, pessoal, ele tem duas funções. Recursal, quando ele julga recursos de uma instância inferior. Então, o TRT de Campinas, o que ele julga vindo da primeira instância? Recurso ordinário, agravo de instrumento e agravo de petição, basicamente. Então, ele cumpre uma função de recursal. Mas, lá no regimento interno dele, ele fala o seguinte, ó, tem algumas ações aqui que eu chamo para mim. É aqui que você tem que ajuizar. Quais ações? Está no regimento interno, ó, ação rescisória. Você não pode entrar na primeira instância, é aqui. Se o erro ocorreu aqui, é aqui. Ação anulatória, aqui. Dissídio coletivo, é aqui. A competência dele nessas ações a gente chama de originária. E se ela for improcedente, é isso aqui, ó. Recurso cabível chama-se recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Certo? Então, o recurso cabível é o recurso ordinário para o Tribunal Superior. Diferente do recurso ordinário da fase de conhecimento, né? Da primeira instância para a segunda. Mas recebe o mesmo nome. Certo? E vou mais longe, hein? Existem alguns recursos ordinários do TST e do STF também. Mas só recurso extraordinário que o STF julga, não. Ele julga ordinários também. Na esfera trabalhista, na civil, na previdenciária, nas outras. Então, recurso ordinário não pode imaginar que é só da primeira para a segunda instância, não. Tá? Por fim, nós vamos entrar agora um recurso que, na realidade, é uma medida disciplinar, não é um recurso, né? Mas tem efeito de recurso. É muito comum você se deparar com juízes que podem causar um transtorno, um abuso processual que pode trazer um dano para o processo. E aí, aqueles remédios que eu falei, mandado de segurança e outros, não resolverem o problema. E o único jeito de resolver é uma medida administrativa que tem o nome de reclamação correicional ou correição parcial. É uma medida contra aquele juiz, né, para resolver, alterar aquele procedimento que ele adotou. E o prazo é 5 dias, é um prazo que eles já colocam, que é assim, como eu já falei, que é para a pessoa não usar, né? 5 dias. Em vez de por 15, não, põe 5 dias que é para passar rapidez. O autor da ação é nominado como corrigente, né? E o juízo, né? Corrigendo, tá? O juízo que está sendo proferiu o despacho, né? E agora o importante. Assim como a ação rescisória, o mandado de segurança, cada coisa encaixa em cada coisa, né? Ou seja, ó, na ação rescisória, eu falei que no 966 tinha os incisos que autorizavam o ingresso da ação rescisória. Então, eu falei lá de prevaricação de juiz, inciso 1, falei de documento novo, prova nova, falei de violação de lei, falei de erro de fato. E no caso da correção, ela só é possível com essas 3 coisas juntas. Existência de uma decisão de despacho que contenha erro ou abuso capaz de tumultuar a marcha normal do processo. Primeiro, o dano ou a possibilidade de dano irreparável para a parte. Terceiro, inexistência de recurso para sanar
sanear o erro improcedente. Isso é interessante. Erro improcedente. Por quê? O juiz, no exercício da habilidade, né, da prestação jurisdicional, ele tem atividade improcedendo e injudicando. Ele conduz o processo, improcedendo, a gente chama, né, fazendo despacho, decisão interlocutória, mas ele também julga. Aí é erro injudicando, né? Exerce uma atividade de julgar o mérito dos pedidos. Para isso, nós temos recurso, né? Recurso ordinário, recurso de revista. Agora, para erros improcedendo, aí vem aqui, ó, ou esse, ou o mandado de segurança, quando é direito líquido e certo. Direito, não é um tumulto, mas é violação de direito líquido e certo. Então, aí você entra com mandado de segurança. Agora, quando o direito não está líquido e certo, e é um tumulto que foi provocado por um despacho, uma decisão interlocutória no juiz, o caminho é a correição parcial ou reclamação correicional para o tribunal, tá? O tribunal acima, né? Caso Campinas, quando foi cometido na primeira instância. Então, pessoal, quando se ajuiza a reclamação correicional, quando ocorrem essas três coisas junto aqui, se ocorrer só duas, já não cabe reclamação correicional. E aí, o procedimento. Procedimento, ó, o tribunal tem o regimento interno citado qual é o processo. Reclamação, artigo 35. A reclamação por ele não havendo recurso específico é cabível para corrigir erros, abusos, atos contrários à boa ordem processual, ação ou omissão que importe erro de procedimento. Então, o que vocês devem fazer, né, para ajuizar a ação de correição? Então, a ação de correição, ela tem que levar, quando você entra com a correição parcial, você tem que citar tudo o que ocorreu no processo importante. Normalmente, a decisão que você quer atacar. Senão você fala, ó, o juiz fez isso, fez aquilo, e nem comprova com documento, ela vai ser indeferida ou pode ser julgada, mas improcedente. Então, correição é uma inicial. E como é uma inicial, vocês têm que juntar todos os documentos. Normalmente, citar o que o juiz fez de abuso, né? E se há necessidade de dilação probatória. Porque pode ocorrer que ter fatos que vocês estão alegando que vai precisar de dilação probatória. Então, vocês vão ter que entrar com a correição, um pedido liminar de produção antecipada de prova. Por quê? Senão, o objeto que vocês estão querendo não vai ser atendido. Por exemplo, eu vou exagerar na dose. Vocês participaram de uma audiência onde o juiz inverteu a ordem processual, mas não constou na ata. Denegriu a imagem da Vitória, falou que ela é uma advogada que precisa fazer de novo. Tem juiz que fala, você precisa fazer de novo a faculdade. Né? Só que na audiência tinha duas advogadas lá assistindo a audiência. Aí você pode entrar com a correição, né? Pedir uma liminar para ouvir a doutora tal e o doutor tal, em função dessas alegações que o juiz não quis incluir na ata. Né? O tribunal, em respeito ao contraditório, ele tem que intimar essas pessoas para informar se ocorreu isso. Tá? Ou você falou, oh, doutor, o senhor está me ofendendo, eu quero que consta na ata aí para mim também tomar as providências. Normalmente ele não vai concordar. Então você fala assim, ó, eu vou anotar o nome daqueles dois advogados, porque eu vou entrar com correição e pedir a recurva deles, até porque depois eu vou processar a Vossa Excelência também por difamação, calúnia e injúria. Também. Falou, doutor, eu vou gravar o que o senhor vai reiterar para mim e fala novamente o que o senhor falou, porque eu vou processar a Vossa Excelência. Né? É direito meu processar o senhor. Né? Então,
A correição é para esse tipo de procedimento. Então, nós, como advogados, nós temos que saber quais peças usar, porque essa questão do comportamento de juiz é um fato recorrente, contumaz. Você encontrar pessoas que estão na magistratura ou que não gostam, faz, extrata, ou ele é suspeito mesmo. E aí é direito nosso também, obediência até a tríade, né? Juiz, advogado e Ministério Público, ingressar com as ações. Eles podem entrar contra nós, por que nós não podemos processar eles, né? Vocês vejam, né? 5 anos atrás, já tentaram mudar a lei da magistratura, acho que 1 milhão de vezes no Brasil. E não conseguem mudar. Por quê? Eles têm um lobby organizado que é assim, funciona assim. O Matheus Anônio, que é o relator lá na Comissão de Constituição e Justiça, né? É um deputado federal ou um senador que está incumbido de fazer a reforma. E aí, falou, ó, tem um artigo lá que vai obrigar o juiz a indenizar a parte lesada quando ele julgar com dolo, for comprovado. Ou seja, deveria ter um artigo hoje que preservasse o direito da parte que é lesada por dolo, por juiz, por promotor, a indenizar. O advogado é obrigado. Por que juiz promotor não pode? Principalmente o juiz. Por exemplo, o promotor ele tem direito de acusar. Ele vai passar ainda pelo procuratório, mas o juiz não. O juiz trabalhista, o juiz criminal, o juiz do civil, do eleitoral, se ele age com dolo, com a intenção de prejudicar, ele tem que responder pelo dano. Ele é bem pago para trabalhar e nós temos que entrar, sim, questionando no CNJ, na corregedoria. Na corregedoria não vira. Eu sou a favor, inclusive, de implantar corregedoria regional. Por quê? O CNJ em Brasília se reúne cada 15 dias. Você acha que eles vão cuidar de 18? De jeito nenhum. Tinha que ter em Ribeirão, ó, OAB, magistratura e MP. E alguma entidade representativa. Aí você poderia cobrar de promotor, de juiz, comportamento correto. E a gente espera que as coisas mudem, que se faça, né, a reforma da magistratura, já excluindo, né, essa questão. Olha só, nem no Nepal tem essa questão da aposentadoria compulsória. Isso é a maior vergonha nacional. Uma vergonha você premiar quem roubou, quem prevaricou, quem fez qualquer delito penal, você dá o prêmio da aposentadoria e premiar quem errou. Na iniciativa privada, se o cara faz isso, ele é dispensado por um motivo chamado justa causa. Então, não tem que se indenizar pelo erário, né, dinheiro que não é ter alguém que praticou um crime. Né? Pessoal, ó, nós vamos disponibilizar um material que é a questão dos brocardos jurídicos. Né? Eu falei para vocês que é interessante vocês, nas peças aí da inicial, começar a citar. Então, por exemplo, às vezes vocês estão fazendo uma argumentação e quer dizer que o juiz violou a lei escrita, né? Então, você escreve assim, ó, contra a lege scriptum, né? A expressão latina em letra diferente, negrito, itálico, tem que ser diferente. Então, isso enriquece demais a peça de bola. Ó, como os bônus e iuris, ó. Massa do bom direito. Apenas para argumentar, né? Grate argumentante. Tem aqui várias expressões que vocês podem incorporar no linguajar jurídico de vocês que demonstram um conhecimento maior, uma erudição maior. E aí, óbvio, o advogado que é bem erudito, conhece essas coisas, conhece esses recursos, dificilmente o juiz vai querer, se você enfrentar ele da forma correta, duvido que na próxima ele vai querer abusar de você. Então, tem momentos que você tem que radicalizar sim com o juiz, desde que você esteja no exercício correto das coisas, né?
Você tem que brecar. Mesmo que ele não aceite, alguém lá em cima tem que tomar providência. Né? Combinados? Alguma pergunta? Na próxima sexta vai começar a parte prática junto com a teórica, né, das peças. Combinado?